mais um ano de uma noite que foi muito importante para o nosso país e que os anos vão passando, mas é sempre importante recordar e viver esta data, a data em que revolucionou para sempre, esperamos nós, claro, o nosso país. Estamos a falar do 25 de Abril, estamos a falar da revolução dos escravos, da liberdade. Sejam bem-vindos à sessão solene da Assembleia Municipal. Vamos dar início, lembrar apenas que desde sexta-feira estamos a comemorar o 25 de Abril e também outras atividades que se foram integrando dentro destas comemorações, nomeadamente o Festival Internacional de Folclore e ontem o aniversário da Biblioteca, onde decorreu aqui neste palco também várias atividades, com destaque para a Diana, uma paraguaia que esteve aqui e que nos encantou com a sua guitarra clássica e foi uma noite, sem dúvida, bastante interessante. Lembrar também que as comemorações não vão ficar por aqui. Logo após a Assembleia teremos um espetáculo lá em Abril, vamos recordar as canções de Abril, as canções que nos fizeram vibrar e que nos têm feito vibrar ao longo dos anos e feito recordar aquilo que foi a Revolução dos Escravos. E também lembrar que amanhã vai continuar as comemorações com atividades desportivas e com almoços comemorativos e cerimónias, a cerimónia também habitual junto ao Lago do Cravo, onde poderão também, estão desde já convidados. Vamos então dar início à sessão solene da Assembleia Municipal e para iniciar eu chamo o Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Fernando Lobo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhora Presidente da Junta de Freguesia e demais autárquicos aqui presentes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. 42 anos já passaram após 20 de abril de 74. Tantas palavras já foram ditas e escritas sobre este momento ímpar da nossa história contemporânea. Que mais se pode dizer sobre o 25 de Abril que já não tenha sido dito? Por isso mesmo, pode parecer ser difícil falar desta data, mas não. Pelo contrário, é muito fácil. Fácil como é falar dos nossos filhos, dos nossos netos, ou seja, daquilo que marca a nossa vida e que nós amamos. Basta deixarmos de nos preocupar com as palavras e falarmos de sentimentos. Por muitas contrariedades e desilusões que a viagem de 74 até aqui nos pudesse ter trazido e trouxe, basta lembrar-nos de tempos muito recentes ainda, onde pessoas cinzentas nos governaram, amando de outras pessoas igualmente cinzentas. Vivíamos sem horizontes, onde os trabalhadores, os pensionistas, viram-se permanentemente espoliados e onde os grandes banqueiros, os grandes interesses económicos, nacionais e internacionais, punham e dispunham. Deu no que deu. Com ironia, tantos senhores sérios, bons gestores, bem-falantes, patriotas, empreendedores, democratas, respeitáveis, senhores que ganham milhões e milhões, mas doutoralmente conseguem explicar-nos porque não podemos dar mais uns tostões a quem mais precisa. Senhores muito ricos, escandalosamente ricos,
Contudo, temos os bancos falidos, temos um país falido e o nosso dinheiro roubado aos portugueses nos papéis do Panamá ou nos papéis que foram outro lugar para lá. Porque por cá temos famílias destruídas, temos crianças com fome, temos um enorme desemprego, temos jovens qualificados que tiveram de emigrar, temos toda a espécie de carências. E deixamos de ser pessoas, sermos de Manéis ou sermos de Marias, para passarmos a ser um contribuinte, um eleitor, um utente, ou seja, um número. Esta nossa preocupação com o estado a que isto chegou, como dizia Salgueiro Maia, tem de ser permanente. Esta nossa luta, cada um na medida das suas possibilidades, tem de ser constante. Mas juntos iremos conseguir. Eu acredito nisso. E se um dia deixar de acreditar, é como morrer por antecipação. Recentemente, tivemos alguns sinais de que os tempos podem melhorar. Existe conjugação de esforços para que isso possa acontecer. É fundamental o sucesso dessas boas vontades. Mas o inimigo continua sem nos dar trégua. E não vai ser nada fácil. Mas temos de acreditar. Temos de continuar a acreditar. Mas também continuar em alerta. Vigilantes. Militantes pela liberdade total. Liberdade política, mas também económica e social. Mas isso nos outros 364 dias do ano. Hoje é dia de comemorações. Hoje é dia de festa. Temos ainda um lindo sonho para viver. Prefiro recordar aquilo que nunca ninguém me pode roubar. A alegria que senti, que me emocionou e que ainda hoje continua a conseguir emocionar-me. Tanta esperança que senti, tanta esperança que sentimos, tanta esperança que vi-se andar solta pelas ruas, como crianças do pátio de uma escola. Pessoas com muito entusiasmo, muita generosidade, também alguma ingenuidade, mas sempre com muita, muita esperança. Esperança de um país novo, esperança de um país mais justo, mais solidário. Inspirando-me no Eugênio de Andrade, direi à minha maneira: podemos dizer abril e dizer liberdade. Podemos dizer abril e dizer democracia. Até podemos falar de esperança. Podemos falar de sonho. Podemos falar de fraternidade ou de igualdade. Podemos até meter a palavra povo pelo meio, mas sem um cravo vermelho bem dentro do nosso peito, sem um cravo vermelho bem junto do nosso coração, a baterem juntos, em sintonia, serão apenas palavras aquilo que diremos e nada mais que isso. Somos, sobretudo, aquilo que sentimos e não seguramente aquilo que dizemos. E um cravo vermelho na lapela ou na nossa mão é bonito nesta data. É um símbolo, mas é apenas isso. O importante é ainda nos conseguirmos arrepiar com as emoções que esta data ainda nos consegue oferecer. Falar do 25 de Abril não pode ser apenas palavras, por muito bonitas que elas sejam. Isso qualquer um consegue fazer, ainda que falsamente. Elogiam o 25 de Abril e, no fundo, odeiam os valores de Abril. Falar do 25 de Abril não pode ser isso. Falar do 25 de Abril tem de ser com verdade, tem de ser com o coração. Mas falar de Abril tem de ser também uma evocação daqueles que contribuíram para que ele pudesse ter nascido.
E hoje, como estamos em Alpiarça, o que somos de Alpiarça, apetece-me falar de Alpiarça e lembrar o seu povo. Um povo resistente, um povo que sempre lutou pela liberdade, no tempo em que era difícil e perigosa essa luta. Por essas e por outras, negamos a receber lições de democracia, quem quer que seja. Esse orgulho que temos os alpiarcenses, que tanto lutaram e sofreram para que um dia Abril pudesse ter acontecido, exige de nós todos muito mais responsabilidade, muito mais empenho, para que assim possamos ser dignos de todos eles. Obrigado a todos. Viva o 25 de Abril! Boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros deputados, Srs. alpiarcenses, sejam bem-vindos a esta sessão solene. Quero-vos falar de 25 de Abril e dos tempos de mudança do 25 de Abril. O dia 25 de Abril de 74 ficou marcado pela maior história de amor portuguesa. Não existe uma revolução que se levante sem uma enorme declaração de amor ao seu país, ao seu povo e, sobretudo, à sua liberdade. Este dia ficou marcado na memória de todos os portugueses e de todo o mundo como o Dia da Liberdade. O dia em que o povo saiu à rua e lutou por aquilo que acreditava. Estas palavras não são minhas, mas revino nesta declaração de amor ao retratar 25 de Abril, 42 anos depois. Mas não vos venho falar de amor. Quero falar-vos de mudança. Em 1974, Portugal vivia tempos de mudança. 40 anos de regime, uma asfixia económica, social e civilizacional. Foi tempo demais sob a mão invisível de um regime controlador, invasor, castrador até, para muitos que ousavam levantar a voz e dizer não. Estava na hora de mudar. Estava na hora de levantar a voz e dizer basta. Foi um ponto de viragem que marcou Portugal e ajudou a transformar o mundo. Imensos jornalistas estrangeiros vieram a Portugal fazer a cobertura mediática da Revolução. Mais tarde, muitos politólogos e sociólogos vieram confirmar que Portugal e os portugueses tiveram na gênese de uma vaga de democratização em todo o mundo. Este deve ser também um motivo de orgulho para todos os portugueses, que 500 anos depois de terem conquistado o Cabo das Tormentas e o caminho marítimo para a Índia, vieram mostrar, mais uma vez ao mundo, a sua valentia e coragem. E o que mudou com o 25 de Abril, em Portugal? A principal mudança ocorreu ao nível da liberdade e democratização. Passámos a ter liberdade de expressão, sem censura, liberdade de associação com formação de partidos políticos, sindicatos, organizações ou comissões de trabalhadores. Registaram-se as primeiras eleições livres, que chegaram, imagina, a uns inacreditáveis 90% de participação. Em 75 iniciaram-se os trabalhos de redação da atual Constituição da República Portuguesa, transcrevendo para este documento os objetivos de liberdade e democracia de Abril. A segunda grande mudança, importante, foi também o fim da guerra colonial. Foram 13 anos de guerra que fizeram muitos mortos, muitos feridos, muitos traumatizados, e não quero mais prestar a nossa homenagem a estes homens que defenderam Portugal e que representaram Portugal na guerra. Durante 13 anos houve também um grande esforço económico para financiar esta guerra e, com o seu fim, permitiu canalizar recursos para a construção do país. O fim da guerra mudou a vida a muita gente, a começar pelos portugueses, que deixaram de ver os seus filhos partir, mas também para muitos povos africanos que ganharam a sua independência. Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe foram os 5 países que conquistaram a sua independência pela ação dos portugueses. A terceira grande mudança, que foi também fundamental, deu-se ao nível das condições de vida dos portugueses. Pela primeira vez em Portugal, passou a haver um salário mínimo que assegurava condições de vida dignas aos portugueses. Uma das maiores criações pós-revolução foi também o Serviço Nacional de Saúde. As pessoas passaram a poder recorrer aos hospitais e cuidados médicos gratuitos e foram construídos equipamentos sociais e alojamentos. Apesar das incertezas, o projeto de Abril erguia-se e os portugueses começavam finalmente a viver melhor. A quarta mudança fundamental foi ao nível dos costumes. Pequenos costumes, tais como as calças, as gravatas, as mini-saias, as escolas mistas, a lei do divórcio,
passaram a fazer parte do cotidiano. Chamou-se a isto liberdade, coletiva e individual. Mas grandes costumes também, e talvez o principal, mas também grandes costumes, e talvez o principal foi a noção de que as pessoas, o vulgar cidadão, tinha algo a dizer sobre o seu futuro, sobre o que rodeava. Podia finalmente interceder para que arranjassem a sua rua, colocassem uma escola ou outro equipamento social de utilidade pública. Chamamos a isto de esperança. E agora, o que é feito de abril? Luís Vaz de Camões dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Desenvolver, arrancar, iniciar, evoluir, renovar são palavras do nosso tempo. Azar económico, muda-se o governo. Zanga de amor, muda-se de namorado. Mas as coisas velhas não se curam com as coisas novas. Sobretudo, quando não se lhes é dado o tempo para envelhecer. É como se quiséssemos mudar o corpo cada vez que adoecesse. É a mesma coisa que fazer repetidamente o mesmo, esperando obter resultados diferentes. E o que quero dizer com isto? Quer dizer que a mudança de abril, agora, dependerá única e exclusivamente de cada um de nós. Eu acredito nos movimentos políticos e ideológicos. Não está em causa o poder. Está em causa o propósito. Mas acredito, mais ainda, em movimentos pessoais. Empurrados pela alma, pela vontade de fazer, acontecer, empurrados pela inquietude. Sempre que o homem olha para si e fica tão envergonhado que tenta fazer algum tipo de mudança dentro de si mesmo, não do lado de fora. É esta capacidade de autocrítica, de reflexão, chama-se empreender. Porque mudar é empreender. E todos, a diferentes níveis, somos empreendedores. Não podemos negar que o empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento económico e social do país. O papel do empreendedor é identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos e transformá-los num negócio ou em valor. Valor este que nem sempre se traduz em lucro. Na verdade, ser empreendedor é acrescentar valor. Valor traduzido nas melhores condições de vida, para si, para os seus, para uma comunidade. Em melhor educação, em mais emprego, em mais turismo, em mais cultura, em mais reabilitação, que está na ordem do dia. Quem assume cargos governativos tem uma responsabilidade acrescida de empreender. Alpiarça precisa de empreender. Precisa de respeitar esta memória pela luta pela mudança. Há uma grande ofensiva contra a oposição. Tudo o que dizemos é ofensivo. Tudo o que fazemos é visto como uma declaração de guerra e não como uma crítica política. Lamento esta falta de lucidez. Apesar desta incompreensão, reafirmo: a Alpiarça não pode ficar serena quando a apatia se instala. Não podemos ficar parados quando o tempo passa e nada acontece à nossa volta, por vontade própria ou mando de terceiros. O que é que ficou da Revolução de 25 de Abril? Ficou uma grande disponibilidade para as pessoas se organizarem. Esta afirmação é de Natália Correia, feita em 1983. E fala da disponibilidade para a mudança. O futuro só poderá ser melhor se no presente fizermos algo diferente. E se algo vai mais sem perspectivas de melhoria, talvez esteja na hora de mudar. Viver em Alpiarça ainda é, apesar de tudo, um privilégio. Mas por abril, é importante que saibamos mudar. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril. Chamo agora para o discurso o representante do Partido Socialista. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Alpiarça, Excelentíssimos Srs. Membros da Assembleia de Freguesia de Alpiarça, minhas senhoras e meus senhores.
Já se passaram 42 anos desde aquela clara e límpida madrugada. Depois de 50 anos de trevas e opressão, era novamente possível ver o sol da liberdade arraiar nesta terra à beira-mar plantada. Grande parte da população portuguesa que hoje comemora a liberdade não existia quando o capitão Salgueiro Maia saiu da Escola Prática de Infantaria de Santarém para enfrentar a besta negra do fascismo. Talvez seja impossível fazer sentir aos jovens toda a emoção e o significado profundo do dia 25 de abril de 1974. É nessa tentativa que o ato solene que hoje realizamos encontra justificação. Naquela hora em que saíram de Santarém, não tinham os corajosos militares qualquer certeza do desfecho da aventura que iniciavam, pelo que tudo arriscavam, até a própria vida. São estes momentos de coragem e abnegação que ficam escritos nas páginas da história. Caros alpiarcenses, fazendo uma retrospectiva sobre o que foram os dias e os meses que se seguiram ao 25 de abril de 1974, logo constatamos que a consolidação da liberdade que hoje conhecemos não foi um processo fácil. Antes, pelo contrário, foi um processo conturbado e cheio de dificuldades. Logo na primeira festa do 1º de maio, vivida em liberdade, ficou claro que duas grandes forças, com projetos para Portugal radicalmente diferentes, se iriam confrontar. Uma visava a implantação de um regime de partido único, totalitário por natureza, semelhante ao existente nos países do leste europeu. Outra tinha como objetivo criar um Estado de direito democrático, como os existentes na Europa Ocidental. Estranhamente, os apoiantes do regime deposto desapareceram de repente. Era como se nunca tivessem existido. Foi uma guerra de gigantes que dividiu transversalmente a sociedade portuguesa. Ainda hoje se fazem sentir efeitos daquele confronto, nomeadamente na nossa terra, por ter vivido de forma intensa a clivagem existente. Depois de vários sobressaltos, o movimento das Forças Armadas viria a cumprir a promessa de devolver o poder político à nação, através do processo democrático. Para o efeito, era urgente elaborar uma Constituição da qual resultasse a legitimidade desse poder. São convocadas eleições para a Assembleia Constituinte, que foram as primeiras eleições livres com sufrágio universal realizadas no nosso país. Foram também as primeiras eleições após a Revolução de 25 de Abril. Realizaram-se no dia 25 de abril de 1975 e elegeram os 250 deputados da Assembleia Constituinte. Foram as eleições com a maior participação de sempre. Em Alpiarça, votaram mais de 93% dos eleitores inscritos. E, ao contrário do resto do país, o resultado do PCP e do seu aliado MDP foi avassalador, atingindo mais de 62% dos votos expressos. O resultado do processo eleitoral tornou claro que os portugueses rejeitavam de forma categórica e inequívoca uma sociedade totalitária. As forças políticas defensoras de uma integração na Europa democrática obtiveram em conjunto 72%. Em boa hora o fizeram, porque em poucos anos os partidos comunistas que governavam os países do leste europeu caíram como baralhos de cartas. O comunismo à moda soviética acabava na Europa sem deixar saudades. Caso a opção dos portugueses em 1975 tivesse sido criar uma sociedade dita socialista, dando a vitória na Constituinte aos partidos que defendiam esta visão, é natural que Portugal tivesse passado por processos de desagregação do poder e por convulsões em tudo semelhantes àquelas por que passaram os países do leste, com o consequente sofrimento do povo e encontrando-se hoje em muito piores circunstâncias económicas e sociais. Em 2 de abril de 1976, a Constituinte terminava os seus trabalhos, com a aprovação de uma Constituição que entraria em vigor simbolicamente no dia 25 desse mês. Esta Constituição, já revista por 7 vezes para se adaptar a novas circunstâncias, continua a ser a nossa lei fundamental,
e da qual resulta diretamente a validade de todas as outras e a legitimidade do poder político. Portugal está grato aos constituintes que elaboraram um documento que a todos nos deve orgulhar. A Constituição de 1976 é um documento ímpar pela visão que contém de uma sociedade onde impera a justiça social. Nas palavras de um insigne constituinte, professor Jorge Miranda, a Constituição de 1976 pode ser descrita através de algumas sintéticas notas. O espírito humanista, patente na proclamação da dignidade da pessoa humana como base da República, na prioridade dada aos direitos fundamentais com um catálogo sem par, na sua eficácia imediata com vinculação quer das entidades públicas e nota original em textos constitucionais, quer das entidades privadas, em não haver suspensão dos direitos à vida e à integridade pessoal em estado de sítio ou de emergência, nem se admitir extradição por motivos políticos ou em caso de pena de morte ou de prisão perpétua. Na proteção de dados pessoais, designadamente, outra novidade constitucional, quanto à informática, nas garantias judiciais dos direitos dos cidadãos. O espírito humanista, traduzido igualmente no projeto de uma sociedade livre, justa e fraterna, constante do preâmbulo. Na enunciação dos direitos dos trabalhadores, entre os quais o direito à organização do trabalho em condições dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e o direito à segurança no emprego. Nos direitos das crianças, dos jovens, das pessoas com deficiência e dos idosos. Na ligação dos direitos económicos, sociais e culturais a incumbências do Estado, acompanhado por formações da sociedade civil para a sua efetivação. No direito ao ambiente, na proteção dos consumidores. O sistema de governo semipresidencial, que tem permitido estabilidade institucional, ao contrário do que fora o parlamentarismo da Assembleia de 1911, e sem os riscos das crises ou das ditaduras presidencialistas fora dos Estados Unidos. A autonomia político-administrativa dos Açores e da Madeira, com estatutos e órgãos representativos próprios. O poder local democrático em 3 níveis. Como decorrência do Estado de Direito Democrático, um sistema completo e inovador de fiscalização da constitucionalidade. Decorridos que são 42 anos, os mecanismos constitucionais para a formação dos governos têm funcionado e permitido que cada governo seja a expressão da vontade popular expressa no ato eleitoral. São estes exatamente os mecanismos que legitimam a solução governativa que hoje existe. Um governo formado pelo Partido Socialista com apoio parlamentar maioritário por parte do PCP e do Bloco de Esquerda. Esta é uma realidade completamente nova, nunca antes sequer tentada, e que tem permitido assistir a acontecimentos que nunca se imaginaram possíveis. A aprovação pelo PCP de um orçamento de Estado. Em 40 anos de governos constitucionais, foi a primeira vez que tal aconteceu. Esta nova realidade foi possível porque, ao fim de 4 anos de aplicação cega de um programa de direita, com destruição do Estado Social e de violação sistemática dos direitos adquiridos dos trabalhadores e dos mais fracos, houve consciência de que era necessário arrepiar caminho. E que tal só era possível com um entendimento alargado à esquerda. Este entendimento exige às forças de esquerda uma responsabilidade enorme para que não sejam defraudadas as expectativas e anseios de todos aqueles que lhes confiaram o seu voto. Ao partido do governo exige-se que governe respeitando os compromissos assumidos e que tudo faça no diálogo permanente para obter a concordância dos parceiros para as medidas que novas realidades vão impor. Às forças que sustentam o governo é exigível que tenham em conta os compromissos do país e os seus superiores interesses, em vez de cederem às soluções fáceis e demagógicas que não tenham em conta as possibilidades económicas e o equilíbrio das contas nacionais. Haja esperança. Desde o 25 de abril de 1974, Portugal percorreu um longo caminho, consolidou a sua democracia, desenvolveu-se, não tanto como todos gostariam, integrou-se na União Europeia e aderiu à moeda única. Transformações enormes e radicais. Precisamente por estar integrado na Europa e no euro,
ao lado das vantagens que essa integração comporta, é confrontado com desafios enormes de conformação com as regras e exigências que derivam do quadro comunitário que tem vindo a ser construído nos últimos anos. É nosso entendimento que a União Europeia necessita de uma grande reforma e de uma mudança radical das políticas vigentes. Portugal deverá contribuir e promover o surgimento de um outro modo de ver a realidade da Europa, de modo a que esta abandone a aplicação cega das políticas monetaristas e que seja mais sensível à necessidade de crescimento económico com a criação de trabalho e de riqueza. Este é o desafio maior do atual governo português. Enquanto a realidade europeia não mudar, vai ser muito difícil para Portugal e para os Estados mais fracos empreender políticas sociais e económicas que tenham por objetivo uma maior justiça social e o bem-estar das populações. É necessário que todos os que apoiam o governo tenham esta realidade bem presente. Uma das grandes realizações da Constituição de 1976 foi a criação do poder local democrático. Permitam-me, pois, umas breves palavras sobre o nosso Conselho e os desafios políticos que este enfrenta nos próximos tempos. Em 2009, o povo de Alpiarça voltou a confiar à CDU a gestão da autarquia, renovando essa confiança em 2013. Aproxima-se do fim, já no próximo ano, o mandato confiado. Esta experiência tem sido, no geral, fortemente negativa e há razões para considerar que a confiança não voltará a repetir-se. Entre eles, o resultado obtido pelo candidato da força maioritária nas recentes eleições à presidência da República. Foi o menor número de votos obtidos pelo candidato do PC, desde que há eleições, e em relação às últimas eleições obteve menos 400 votos. Isto quer dizer alguma coisa. Nomeadamente, quer dizer que cada vez menos eleitores em Alpiarça são fiéis seguidores das decisões do Partido Comunista. Alpiarça, depois de uma década de forte crescimento, voltou a entrar num processo sentido por todos como de decadência. Esta percepção que existe em todos os setores da vida local e o sentimento generalizado que algo necessita de mudar vai traduzir-se no resultado das próximas eleições. Assim saibam as oposições e aqueles que não se conformam com a realidade existente apresentar ao eleitorado projetos válidos e credíveis que possam merecer o voto maioritário do povo de Alpiarça. É um desafio urgente que pressupõe o esquecimento de antigas quesílias e mal-entendidos e a formação de uma unidade em volta apenas dos interesses de Alpiarça e das suas gentes. Assim, sejam capazes. Viva o 25 de Abril!